eu sou Gilberto Costa. E eu sou Tayana Tamancold e nós ajudamos médicos veterinários a anestesiar cães e gatos na clínica sem medo. Porque há mais de 10 anos eu venho ensinando outros colegas a utilizarem a anestesia como uma ferramenta na sua prática, na rotina do dia a dia. Só que nos últimos 5 anos nós intensificamos isso bastante, viajando por vários lugares do país, levando um curso intensivo de anestesia, emergência e urgência. E a gente sabe, com a troca de experiência com os alunos, que falta informação direcionada, A gente sabe que falta essa informação desde a base, Dificilmente a gente aprende anestesia, sedação, analgesia na graduação. Normalmente o foco é mais para a parte cirúrgica, Esquecem um pouquinho da nossa clínica, que também precisa muito desses conceitos. E quando a gente falta essa informação direcionada, sobra medo e insegurança. E esses dois sentimentos, eles são super perigosos, porque com isso vem a frustração, com isso vem o desânimo, vem a depressão, e a gente já conheceu várias pessoas excelentes que acabaram desistindo da profissão porque não tiveram essa base, não tiveram essa informação bem consolidada. E a gente sabe que a informação que é baseada nas boas práticas, elas salvam vida. E a gente não está falando da vida só do nosso paciente, a gente está falando também da vida do veterinário, Então, para a gente é muito importante ter segurança naquilo que a gente está oferecendo para o nosso paciente, Então, isso faz toda a diferença até mesmo com a lida com o nosso tutor, Se ele sente segurança no tratamento que você está instituindo, Esse tripé paciente, veterinário e tutor, ele se fortifica. Isso é extremamente importante para a gente dar continuidade ao tratamento, A gente conseguir acompanhar esse paciente de uma forma mais próxima. E com essa bagagem que a gente desenvolveu de docência, experiência prática, a gente conseguiu identificar algumas dificuldades dos alunos por vários lugares diferentes. E a gente conseguiu desenvolver um método prático e aplicável de utilizar a anestesia como uma ferramenta na sua prática do dia a dia. E isso foi testado, comprovado e validado em vários locais, Thay? Porque o nosso segredo não é simplesmente dar o peixe, mas é ensinar a pescar. E quando a gente entende e a gente conceitua analgesia, sedação e anestesia, a gente torna o veterinário capacitado para elaborar protocolos personalizados, baseados no raciocínio clínico. E isso é o que realmente transforma a nossa atividade do dia a dia. Não adianta a gente dar um protocolo engessado, com fármacos engessados, com doses engessadas. A gente precisa promover exatamente esse raciocínio, Saber se esse paciente vai se beneficiar dessa medicação ou não. E para o clínico que está ali na rotina, no dia a dia, é muito cansativo, demanda muito tempo, muito dinheiro, muitas horas de estudo em livro, artigo, palestra. Os clínicos têm dificuldade com cálculo de dose, com diluição, com infusão contínua. Normalmente, no primeiro dia que a gente começa a dar plantão, a gente já se põe em situações que a gente precisa de analgesia, de sedação e até mesmo anestesia. E a gente sabe que esse não é o foco da maioria dos clínicos. Então, por isso que a gente desenvolveu essa metodologia, onde ensina o clínico a utilizar a anestesia como uma ferramenta na sua prática do dia a dia. Então, eu falo, que esse nosso método, ele é um divisor de águas, A gente sabe que tem água aí de montão, água suja, água poluída, e a gente está aqui para filtrar essa informação e entregar para vocês uma água potável, pronta para beber, A gente vai entregar a informação, você vai aplicar na sua rotina e vai dar tudo certo. Então, para isso, a gente desenvolveu um passo a passo de como iniciar na anestesia. E a isso a gente deu o nome de método MIAL, que é um treinamento em 5 semanas para começar a anestesiar da maneira correta, onde a gente vai começar pelos princípios do MIAL. O MIAL a gente abordou da seguinte forma: monitoração, intervenção, analgesia, anestesia e urgência. E dessa maneira a gente começa pelo caminho certo, identificando primeiro as dificuldades, aprendendo a intervir para depois utilizar os fármacos até chegar nas condições clínicas mais desafiadoras. Então o M, que seria a monitoração, eu gosto de fazer uma analogia com o voo. Se eu tenho um voo que não tem painel, que não tem nenhum comando, é um voo às cegas. E o voo às cegas ele tem mais riscos, porque a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe quanto está a pressão, a temperatura, a altura, a altitude, E a mesma coisa com o nosso paciente. Quando a gente monitora o nosso paciente, a gente entende como que ele está por dentro, A frequência cardíaca, a pressão, a temperatura, se ele está compensado, se ele não está compensado, se ele tem alguma arritmia. Então, dessa forma, com a monitoração, a gente consegue trazer mais segurança para o nosso procedimento. Eu digo que depois que a gente aprende a interpretar esse monte de curvas e esses números, a gente se torna muito mais confiante para realizar a anestesia. E isso vai sanar aquele medo. Será que se eu anestesiar o paciente vai morrer? Isso aqui a gente consegue intervir, a gente consegue prever se o paciente está descompensando e intervir antes que isso vire uma complicação real. Então esse é o papel fundamental da monitorização e é por onde a gente acha que deve começar no estudo da anestesia. Então, o segundo passo, a gente vai falar sobre a intervenção. Então, caso eu monitore esse paciente e eu encontre alguma alteração, uma arritmia, uma apneia, uma hipotensão, como que a gente pode corrigir essa complicação? Então, a gente vai dar um passo a passo para vocês de como intervir em cada situação. Aqui a gente tem um gatinho fazendo uma toraxentese. A gente sabe também que para realizar a toraxentese, que vai ser de grande importância para a gente conseguir estabilizar esse paciente,
ele antes vai precisar de uma analgesia, ele vai precisar de uma sedação, vai precisar de um suporte de oxigênio. Então, tudo isso a gente vai explicar nesse treinamento. Na analgesia, a gente tem que aprender a utilizar esses fármacos a nosso benefício. E aí a gente primeiro tem que aprender a avaliar e tratar a dor adequadamente, tanto a dor aguda como a dor crônica, elas são bem diferentes. São fármacos, doses, e a gente precisa se familiarizar com isso. E uma maneira da gente fazer isso é abordando em casos clínicos, em situações reais do dia a dia. Não é uma rotina que a gente tem, mesmo dos casos agudos e crônicos. A gente está bastante acostumado com essa realidade e por isso a gente sabe como intervir na analgesia desses pacientes. A gente monta protocolos que eles são proporcionais à dor daquele paciente. Então não adianta o paciente ter uma dor leve e eu fazer um analgésico superpotente. Com certeza esse analgésico superpotente vai trazer algum efeito adverso não desejado para esse paciente. Por quê? Porque eu não soube avaliar corretamente a intensidade da dor dele. E nesse módulo de anestesia, a gente vai ensinar vocês a pescarem. Então a gente vai ajudar, né, a elaborar protocolos individualizados. A gente vai falar sobre fármacos, doses, vias de administração, cálculos de dose, infusão contínua, tudo de uma forma bem aplicada. E após essa primeira etapa, onde a gente aprende a utilizar os anestésicos na rotina, a gente consegue aplicar até em situações adversas, como por exemplo nas principais urgências. Esse gatinho, por exemplo, que está em extremo desconforto, ele pode até entrar em fadiga da musculatura intercostal e vir a óbito se a gente não intervir. E muitas das vezes a gente vai precisar o quê? De analgesia, sedação e anestesia, para compensar um paciente como esse. Então nesse módulo de urgência, a gente vai abordar várias situações, as mais corriqueiras dentro da clínica de cães e gatos, em como utilizar a anestesia a seu favor, para que isso se torne da sua prática do dia a dia e você tenha confiança em intervir até nesses pacientes que são os maiores desafios de quando a gente tem que utilizar a anestesia. Né? É aquele cardiopata descompensado que vai super se beneficiar como sedativo, né? Ele está ali em angústia respiratória, ou de repente pegar aquele gatinho obstruído que está com potássio aumentado, já tem alteração em eletro, né? Já tem uma arritmia, mas mesmo assim você vai precisar sedar ou até mesmo anestesiar. Então a gente vai trazer essas urgências que mais aparecem na rotina e vai dar ali alguns direcionamentos. A gente tem muitas outras, né? Torção gástrica, paciente intoxicado, paciente com piometra, infecção, sepse, politraumatizada, muitos outros. E eu acho que é aqui que é o grande ouro do nosso método, porque é onde a gente vai colocar todo o conhecimento desenvolvido nos outros módulos aplicado de forma prática para a sua vivência do dia a dia. Esse curso ele é 100% online, né? E o que facilita demais a nossa vida, que a nossa vida é corrida. Então a gente poder assistir a aula no conforto da nossa casa, sem se preocupar com transporte, hospedagem, alimentação, né? Então a gente diminui o custo e também poupa tempo fazendo esse curso online. E ó, eu confesso que eu me surpreendi quando eu comecei a fazer cursos online, eu vi que a parte teórica ela é muito melhor de ser aplicada quando a gente pode ver várias vezes e rever aqueles conceitos. Então isso me trouxe maior confiança de realizar um treinamento onde a gente pode realmente aplicar de forma prática conhecimentos teóricos. E isso modificar, transformar a sua rotina do dia a dia com anestesia. Então, são aulas gravadas e toda semana a gente libera um módulo. E também tem um encontro ao vivo semanal, que a gente consegue tirar dúvidas, falar o que foi proposto como exercício, né, corrigir alguns exercícios que foram propostos. E isso tudo vai totalizar 5 semanas. E essas aulas elas vão ficar disponíveis na plataforma durante 1 ano. Então, se você tiver alguma dúvida, se for fazer algum paciente, né, tá lá no plantão, chegou um paciente cardiopata, entra rapidinho ali no treinamento, dá uma olhada, vê o que a gente, né, destacou de mais importante para aquele paciente. Então, com certeza vai fazer toda a diferença. Então, além desse método Miau, a gente trouxe alguns bônus. A gente trouxe a doutora Clarissa Moreira, né, que é a referência em felinos, e ela vai mostrar pra gente como a gente consegue aplicar a diretriz cat friendly na nossa rotina. A gente sabe que gato, né, precisa de um manejo especial. Eles são mais irritados, são mais estressados, né, naquele ambiente que ele não domina, ele muda um pouquinho o comportamento dele. Então a gente saber abordar essa teoria, né, da diretriz cat friendly na nossa rotina também vai ajudar bastante, até mesmo com a nossa relação com o tutor. Outra coisa que a gente bolou também é um bônus, porque isso é uma pergunta muito frequente. Então a gente fez um tutorial para compra de material, desde equipamentos de monitorização até equipamentos anestésicos e fármacos, porque eu acho que isso também é um desafio. Às vezes a gente não tem a estrutura que precisa na clínica, não sabe por onde começar, então a gente fez um tutorial, um guia realmente para você comprar e conseguir transformar a sua prática da maneira correta. Não fazendo como eu fiz, né, batendo cabeça e comprando até algumas coisas que foram desnecessárias. Claro que aqui, né, ninguém precisa comprar de fato, mas só de levar para o diretor do hospital, para o dono da clínica, né, de uma forma já mastigadinha, onde comprar, qual o valor, qual o monitor que é indicado, isso já vai facilitar bastante. Eu digo que é um passo a passo. Qual é a ordem de prioridade, né? Não adianta, eu quero comprar um super carrinho de anestesia, você não tem nenhum Doppler ainda. Então a gente vai fazer um passo a passo para a gente ir aumentando a aquisição desses materiais conforme for a nossa demanda, a necessidade, né? Também para não precisar comprar equipamentos super caros para realizar uma anestesia, uma sedação clínica. Tá, e esse bônus é você que precisa explicar.
Desde que eu comprei meu aparelho de ultrassonografia, eu tive certeza que o estetoscópio, ele daqui a pouco vai ficar obsoleto. Ele vai ficar lá guardadinho no museu e o ultrassom portátil, ele vai ganhar aí todo o cenário. Então a gente trouxe a ultrassonografia em emergência com a doutora Suzana Vieira, que tem mais de 10 anos de experiência em ultrassonografia, e ela vai falar sobre a ultrassonografia torácica, a abdominal e como que a gente vai interpretar essas imagens na emergência. E, gente, isso faz muita diferença. Eu mesmo que não entendo pouco ou quase nada de ultrassom, eu comecei a implementar algumas técnicas e eu salvei de verdade, eu salvei muitas vidas com pouco conhecimento e pouca prática. Então é isso que a gente vai implementar aqui também para vocês. E não para por aí. Nessa primeira turma a gente tem um bônus de atualizações futuras. O que significa isso? O nosso curso ele vai ficar disponível durante 1 ano gravado. Só que se a gente lançar novas turmas e atualizações, vocês também vão ter direito à atualização desse curso e qualquer outro curso que a gente inventar. Então deixa eu ver se eu entendi isso direito, Pena. Você está me dizendo que qualquer atualização desse treinamento ou qualquer outro curso que a gente dê, esse aluno que comprou o método Miau vai ter direito, vai ter acesso? Exatamente, tá? Se a gente inventar, se a gente se aprimorar e fizer anestesia em girafa e a gente lançar um curso de anestesia em girafa, você também vai ter acesso a isso, tá? Para todo mundo dessa primeira turma, e isso é bastante exclusivo. Então vamos lá, vamos tentar pensar aqui então quanto que esse método, né, quanto que esse treinamento ele vai valer. Então a pós-graduação, ela de tempo, né, ela dura aí em torno de 1 ano e meio a 2 anos. E ela custa em média R$ 1.500 por mês, totalizando em torno de R$ 30 mil. Então é um baita investimento, tanto de dinheiro quanto de tempo. O custo de atualização ele é um pouco mais rápido, né, em torno aí de 6 meses a 10 meses, mas também tem um custo aí elevado, né, de R$ 7.500. Se a gente for pelo outro caminho, da residência, mestrado, doutorado, a gente pode até ganhar uma bolsa de incentivo para estudar, mas também vai levar tempo, né? É um caminho longo. E a gente sabe que o intuito do clínico não é dedicar tanto tempo e dinheiro para aprender anestesia clínica, né? Mesmo porque, às vezes, no primeiro dia de trabalho a gente já precisa utilizar anestesia. Então, a gente bolou um valor que fosse acessível para mais médicos veterinários. A gente costuma comparar aqui que é o valor de uma pizza, né? Ou um jantar. Exatamente, uma baladinha, um jantar. E aí a gente fechou num valor que poderia se tornar bastante acessível. E esse valor é de 147, 12 vezes de 147. E isso na plataforma mais conhecida no Brasil e uma das mais conhecidas do mundo, que é o Hotmart. Ela é extremamente segura para você comprar com cartão de crédito, com Pix ou mesmo boleto bancário, facilitando aí a entrada e aquisição desse curso. E o Hotmart ele tem várias oportunidades. Você pode acessar isso do celular, do tablet, do computador. A plataforma do Hotmart ela é muito rica. Eu mesmo já fiz vários cursos no Hotmart e eu sei que é uma plataforma bastante dinâmica. Dá até para assistir de modo offline. E nós temos não só isso, nós temos 2 tipos de garantia. A primeira garantia que a gente tem ela é incondicional. O que significa? Que se você entrar no curso e em até 15 dias, só que é o limite de 15 dias, tá, gente? Você assistir as primeiras aulas, realizar os primeiros exercícios e achar que isso não está valendo a pena, que isso não é muito a sua praia, não tem problema nenhum, você não precisa justificar em nada. Você só precisa me mandar um e-mail dizendo que você deseja o seu dinheiro de volta e a gente automaticamente vai enviar todo o seu dinheiro já investido nessa plataforma, tá? Isso não precisa de nenhuma justificativa, é só, eu quero o dinheiro de volta, a gente vai continuar amigo, não vai ter problema nenhum. Eu simplesmente entendi que você não foi muito adepto à metodologia e tá tudo bem, tá? Agora, para aqueles que se comprometerem, que realizarem o curso e que não gostarem ou que por um acaso não sentirem que ficou mais confiante, eu estou preocupado com que as pessoas tenham uma transformação na sua vida prática. E por isso a gente vai dar uma garantia condicional. Condicional de que você vai aprender. O que significa isso? A gente vai dar uma garantia de 90 dias. O curso completo ele corre em 5 semanas. Mas você vai ter 90 dias para ter acesso a todas as aulas, todos os exercícios, todos os encontros online. E se você participar de todas essas atividades e você não estiver satisfeito com o resultado que está gerando, a gente vai realizar uma consultoria individual e vai realizar um plano de ação por mais 90 dias. Então você vai ter 6 meses para botar isso em prática. E se mesmo assim você ainda continuar inseguro e achar que esse método não foi o suficiente para você realizar uma sedação ou uma anestesia clínica, eu te garanto, pelo tempo que você se dedicou a realizar esse treinamento, e eu vou te dar uma garantia onde a gente vai repor todo o seu dinheiro de volta, todo o seu investimento, todos os centavos que você investiu nesse projeto, e ainda a gente vai te pagar pelo tempo de dedicação, mais R$500, para que isso não seja uma limitação e que realmente você se beneficie de toda a transformação que a gente está propondo com esse treinamento. Se você chegou até aqui, você tem 3 caminhos para anestesiar cães e gatos na Clínica Sem Medo. Um caminho é fingir que não conhece a gente, então eu nunca ouvi falar de TAI, de pena, vou continuar usando os meus fármacos, as minhas doses, não vou sair do lugar, é aqui que eu quero ficar, né? Então você pode ter esse caminho. Um outro é seguir esse caminho longo que a gente tem, que a gente trilhou, né? Realizando residência, mestrado, pesquisa, pós-graduação. Assim, eu não sei quanto tempo você vai demorar, nem quanto você vai investir, mas o que eu posso te garantir é que esse caminho barato não é.
ou vir com a gente, né? Se inscrever aqui nesse botão e a gente garante que nessas 5 semanas você vai perder o medo de fazer anestesia clínica em cães e gatos. Nessas 5 semanas você não vai estar sozinho. Então, gente, agora você decide, clica nesse botão e decide se você vai realizar à vista ou parcelado em 12 vezes. Então espero vocês nessas próximas 5 semanas de treinamento. Muito obrigada, galera! Obrigado.